Olá a todos, eu sou o professor Paulo Henrique Silva Godoy, do Centro Universitário da Instituição Toledo de Ensino. Sou também procurador do Estado de São Paulo. Hoje o nosso tema é a estabilização da tutela antecipada. Nós estamos aqui na Biblioteca Rui Barbosa, gravando aqui no setor de periódicos, um setor muito importante para os alunos, para a pesquisa, em especial para as monografias, já que muitos dos temas nós não vamos encontrar livros específicos, mas sim artigos em periódicos. Eu estou aqui com um exemplar para mostrar a vocês da Revista de Processo, uma publicação muito importante da Revista dos Tribunais a respeito do direito processual, com artigos doutrinários nacionais, estrangeiros, conferências. Temos aqui também nesse setor, vocês podem verificar ao fundo, a revista tradicional, a RT, a Revista dos Tribunais, toda ela completa, uma grande fonte também de pesquisa, obras de periódicos como da revista da IT, da Lex, da Juris. É um setor muito importante em que o aluno pode encontrar os artigos de várias disciplinas, defesa do consumidor, constitucional, direito imobiliário. Então, é um setor bastante importante. Convido a todos a conhecer o setor de periódicos aqui da Biblioteca Rui Barbosa, um setor que a Márcia cuida aqui com muito carinho, com muita atenção, e vocês vão encontrar todo o apoio para a pesquisa e para a monografia de vocês. Bem, nós vamos ao tema de hoje, então, que é a estabilização da tutela antecipada. Um dos temas mais importantes, um dos temas mais relevantes do novo Código de Processo Civil. O novo Código de Processo Civil, como nós já tivemos a oportunidade de falar, ele está dividido atualmente em uma parte geral e uma parte especial. Então, na parte geral do novo Código, nós vamos encontrar um livro, o livro 5, dedicado às chamadas tutelas provisórias. E dentro das tutelas provisórias é que nós vamos encontrar esse tema da estabilização da tutela antecipada. O novo código regra a tutela provisória, dizendo que a tutela provisória ela pode ser de urgência ou de evidência. A tutela provisória é uma medida concedida em caráter provisório, como o próprio nome diz, tutela, proteção, caráter provisório. Não é, portanto, uma tutela definitiva ao jurisdicionado, mas uma tutela provisória dadas circunstâncias de urgência ou de evidência. Muitas vezes o juiz é chamado a decidir e decidir rapidamente para proteger um bem ou uma pessoa, e essa necessidade da urgência é que justifica decisões provisórias, que futuramente serão substituídas por outras. Então nós temos no artigo 294 do novo Código de Processo Civil a indicação de que a tutela provisória ela pode ser de urgência ou de evidência, e que essas medidas podem ser postuladas em caráter antecedente ou em caráter incidental. Então, a tutela provisória é uma tutela, uma modalidade de tutela, de proteção, que visa assegurar o resultado útil do processo ou evitar ainda a ocorrência de um dano irreparável ou de difícil reparação. Ou, nos casos de evidência, para administrar, ou melhor dizendo, uma melhor distribuição do ônus do tempo do processo. Então nós temos a tutela provisória, que está dividida em urgência e evidência. A tutela de urgência, o próprio Código faz essa divisão, ela apresenta nesse livro aí 3 títulos, então há um título próprio cuidando da tutela de urgência. E a tutela de urgência, ela está dividida em tutela antecedente e tutela cautelar, ou a tutela antecipada ou a tutela cautelar. A tutela antecipada, ela visa medidas de caráter satisfativo. A tutela cautelar são medidas asseguratórias. Portanto, essas medidas apresentam naturezas distintas. Quando eu quero uma satisfação do meu direito, ainda que a título provisório, eu vou postular uma tutela antecipada. Quando eu quero apenas assegurar o resultado do processo, e aquela medida a ser determinada visa essa asseguração do resultado do processo, nós estaremos diante de uma medida cautelar. No caso, a estabilização da tutela antecipada, que é o tema de hoje, ela está ligada, portanto, à tutela satisfativa. Então, o Código trouxe como novidade, ali no artigo 303 e 304, a possibilidade de uma antecipação de tutela
em caráter, não é, antecedente, portanto é um pedido formulado já logo de cara ao juiz, pedindo uma antecipação de tutela diante de uma situação de extrema urgência. Ou seja, o advogado não pode aguardar, ou não há tempo, não há condições para elaborar uma petição completa, e ele então pode apresentar uma petição mais simples ao juiz, pedindo essa tutela antecipada. Então o Código abre a possibilidade de uma tutela antecipada antecedente, coisa que no Código de Processo Civil de 73 nós não tínhamos essa possibilidade. A possibilidade era apenas de uma tutela antecipada já formulada com a inicial, conjuntamente, ou no curso do processo, aí que nós chamamos de incidental. Então o Código traz essa novidade, uma boa novidade, em que a pessoa que está numa situação de urgência, aquela urgência é ali simultânea com o momento da elaboração da petição inicial, ele pode indicar ao juiz, dada essa urgência e mais o perigo de um dano, o perigo in mora, nós temos a possibilidade, então, desse pedido de tutela antecipada antecedente. Então, o Código traz essa novidade. A pessoa tem que elaborar uma petição mais simples, indicando ali os requisitos da tutela antecipada, que é a fumaça do bom direito e o perigo in mora, e justificar ao juiz dizendo que é uma situação realmente de extrema urgência e que ele precisa de uma medida satisfativa. Então, para facilitar, e talvez, né, apoiado aí com algumas ideias, principalmente do sistema processual francês, esse instituto da tutela estabilizada é trazida da França, em especial, há um instituto lá que se chama Le Référé, e ele então é importado para o Brasil. Qual a ideia? A ideia de que haja uma solução da pretensão, do pedido ou daquele conflito, mas uma solução provisória, com base em cognição sumária, e que isso seja, pelo menos em um determinado período, satisfatório para as partes. Então a pessoa ingressa em juízo, formula uma petição nos moldes do artigo 303, com todos os cuidados que o Código exige, inclusive deixando bem claro que é realmente uma tutela antecipada antecedente. Para quê? Para que, se houver, né, uma conduta ali do réu de aquecer com esse pedido, estaria resolvido o conflito, embora provisoriamente, embora também em cognição sumária, mas estaria resolvido o conflito. Então a estabilização da tutela antecipada vem dentro dessa perspectiva, talvez de uma conduta do réu que não quer apresentar uma defesa, que não quer atacar aquela decisão judicial, aquele pronunciamento judicial, e que ali fique estabilizada. Então a ideia é a apresentação de uma petição inicial, o juiz verifica se está em condições essa petição inicial, o Código determina inclusive uma possibilidade de um aditamento, de uma emenda no prazo de 5 dias, caso ela não esteja em condições. Então, se não estiver em condições de deferimento, o juiz abre a possibilidade de uma emenda no prazo de 5 dias. Se não houver essa emenda, ele extingue o processo. Então é importante que o advogado atenda à determinação judicial e proceda a essa emenda. Ou também, se não o juiz verificar que não é o caso de uma tutela antecipada, ele também pode aí extinguir o processo, que a parte busque um processo com base em cognição plena e não só a sumária. Mas a regra do Código, a princípio, é que, apresentada essa petição inicial, mais simples, no caso de super tutela antecipada, o juiz, então, proceda à citação do réu e abre a ele a possibilidade de impugnar essa decisão proferida. E essa impugnação, segundo o Código, lá no 304, deverá vir mediante recurso. E o recurso, no caso específico, é o agravo de instrumento. Então a parte terá que agravar de instrumento da tutela antecipada antecedente, ou seja, dessa decisão interlocutória que o juiz concedeu de caráter antecedente. Tem que agravar. Se não agravar, aí sim nós vamos encontrar a figura da estabilização da tutela antecipada. Então o réu será citado e também intimado e terá o prazo de 15 dias para fazer a interposição do agravo. Vejam bem, se ele deixar de agravar, essa decisão interlocutória, ela se estabiliza
o juiz vai extinguir o processo, profere ali uma sentença extintiva, inclusive deverá fixar os ônus da sucumbência, até uma recomendação de que se faça aí uns honorários advocatícios em 5%, o juiz extingue o processo, dada a ausência do agravo de instrumento. O Código tem gerado muitas polêmicas a respeito disso, porque o Código estabelece prazos aparentemente concomitantes de citação, intimação do réu e também o prazo concomitante para o aditamento da petição inicial pelo autor. O professor Humberto Teodoro destaca que esses prazos não devem ser considerados como concomitantes. Não é? Então você primeiro intima o réu, primeiro você dá a oportunidade para que ele agrave. Se ele não agravar, entende-se que estabilizou a tutela antecipada e o juiz sentencia e extingue o processo. Porém, se ele agravar, aí sim, nós vamos proceder à intimação do autor para que promova o aditamento da petição inicial. E aí, promovendo o aditamento da petição inicial, o processo prossegue, continua com a designação de uma audiência de conciliação e aí, na sequência, poderá o réu, então, apresentar a sua contestação, caso não haja um acordo. Então, a ideia é, abre a possibilidade do agravo e verificamos. Havendo a interposição do agravo, aí sim intimamos o autor para que proceda o aditamento da petição inicial. Se, por alguma razão, o autor não aditar a petição inicial, esse processo também deverá ser julgado extinto. Então, o autor tem que intimar, né, uma vez que ocorreu ali a interposição do agravo, ele deverá também proceder ao aditamento. Se ele não proceder ao aditamento, entende-se que o agravo, né, ficou prejudicado e o processo, portanto, será julgado aí extinto, dada essa ausência de um aditamento da petição inicial. Veja que é um tema polêmico, um tema bastante importante que exige muitos cuidados. A lei coloca ainda, apenas para a gente encerrar essa nossa conversa, a possibilidade de uma revisão dessa decisão que tenha se estabilizado. Esse também é um outro tema muito importante. A lei estabelece um prazo decadencial de 2 anos. Então, nós teríamos um prazo decadencial no artigo 304, em que há necessidade de a parte ou as partes postularem uma revisão, a modificação daquilo que foi decidido em caráter antecedente. É uma escolha, as partes, né, podem não estar satisfeitas com a resolução do conflito provisória que foi dada, podem buscar uma resolução definitiva desse conflito. E deverão fazê-lo no prazo de 2 anos. Então esse é um prazo decadencial para que o conflito seja solucionado em caráter definitivo. Alguns autores estão criticando essa nova regra, entendem que não deveria ter sido fixado um prazo para ingresso dessa ação de revisão ou de modificação, ficaria apenas as partes, então, sujeitas ao prazo prescricional, decadencial, de acordo com o direito material. Não haveria necessidade da fixação de um prazo decadencial de 2 anos. Então, há uma crítica em relação a isso. Há também muitas discussões a respeito do cabimento ou não da ação rescisória, nesse caso, se caberia ou não a ação rescisória. Então, a doutrina diverge sobre o cabimento da ação rescisória, inclusive destacando que, embora não haja coisa julgada na estabilização da tutela antecipada, como o Código deixa bem claro, seria possível uma ação rescisória nessa hipótese, né? Ou que aí, então, os vícios da ação rescisória fossem trazidos por essa ação de revisão ou de modificação. Bom, era isso que eu gostaria de tratar com vocês nesse encontro de hoje. Agradeço a atenção de todos, convido para que curtam o canal, para que se inscrevam no canal, curtam o vídeo, não deixe também de assinar lá para receber as próximas notificações dos nossos novos vídeos, que também façam aí a inscrição no canal TGP Descomplicada, bem como no canal da IT Oficial. Os vídeos estão sendo publicados tanto no meu canal quanto no canal da IT. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.